Fala aí, galera, vamos fazer essa questão agora. Essa questão deu um pouco de polêmica porque das opções que tinha na prova, nenhuma batia com os parâmetros da questão. Então acabou que deu um pouco de polêmica, só que hoje eu vou tentar trazer uma interpretação que é um pouco forçação de barra, mas que na hora da prova pode ser muito útil para você conseguir fazer questões desse tipo. Às vezes você larga uma questão que eu não acho, mas você tem uma certa interpretação que pode ser feita para você achar uma das respostas. E pode ser a diferença de uma questão, pode ser a diferença de você passar ou não. Ainda mais numa prova difícil dessa que nem a prova do IME. Então, vamos lá. Ele fala que tem uma partícula positiva vindo para uma casca esférica com dois buracos negativa, uniformemente distribuída, e depois ele vai passar por um espaço muito grande, né? A gente considera infinito, até ele chegar perto dessa placa, que também é uma placa uniformemente distribuída, que gera um campo elétrico uniforme e negativa. Então ele que pede o gráfico da velocidade pela posição. Então, a gente precisa entender como que vai ser o sistema dinâmico aqui em relação entre as interações entre as cargas. Isso aqui é um corpo que, quando a carga ainda não está dentro dele, ela sofre uma força que é proporcional ao quadrado da distância. Claro, é mais complicado do que isso porque é um corpo extenso, mas ele é acelerado, que a carga é negativa e aqui a carga é positiva. Então, se a gente já fosse desenhar aqui o gráfico, a gente sabe que aqui vai ser a entrada, então essas duas entradas eu vou fazer aqui assim. Então aqui é a velocidade V0, ele vem, e aí aqui ele, mais ou menos antes, ele começa a aumentar a velocidade dele, até chegar nesse ponto aqui. Então esse é o ponto de entrada da casca esférica. A gente tem que lembrar lá da eletrostática. Eu acho, se eu não me engano, você consegue provar isso com a lei de Gauss. Então com a lei de Gauss você consegue provar que dentro dessa casca esférica, e ela está uniformemente distribuída e equilíbrio, porque a carga, ele fala no enunciado que a carga ela não cria distúrbio nessa proporção, na distribuição de carga. Então, todos os pontos dentro da casca esférica, assumindo que também as entradas são microscópicas, né, minúsculas. Então, todos os pontos dentro da casca esférica tem campo elétrico zero. Então, essa carga não sofre força dentro da casca esférica. E justamente, você consegue provar isso pela simetria que a casca esférica tem dentro dela. Então todas as forças se anulam, todos os minicampos infinitesimais se anulam dentro da casca esférica. Então, como a força resultante é zero, então a velocidade é constante. Então, batendo nesse ponto aqui, ele fica com velocidade constante até chegar na saída. E aí, chegando na saída, vai ser exatamente o contrário. Ele vai ter a velocidade dele, né? Ele vai manter a velocidade dele, que é uma outra velocidade diferente de V0. E aí ele vai começar a desacelerar, porque ele tem uma força agora negativa e ele é positivo puxando para cá. Então ele vai começar a fazer isso aqui. E ele vai assumir a mesma velocidade que antes. Por quê? Porque todas as interações que ele sofreu até agora, e na questão inteira vai ser assim, foram forças eletrostáticas, interações eletrostáticas. As interações eletrostáticas são conservativas, então a energia cinética aqui e aqui, a energia mecânica do sistema aqui e aqui tem que ser igual. Isso tem que ser igual, e aqui a única energia que ele vai ter vai ser a energia cinética, porque a eletrostática ela zera depois de uma certa distância daqui. Então ele vai se aproximando da velocidade V0, assintoticamente, até ele atingir, a gente assume que ele atinge, porque a gente assumiu que esse espaço aqui entre a casca esférica e a placa é infinito. Então, reticências. E aí aqui foi o ponto que gerou a maior parte do debate. Como que é a interação entre a carga e a placa de campo uniforme? Então,
Primeiro vamos ver como que seria o certo, né? O que a maioria dos gabaritos chegaram à conclusão. Depois a gente vê aquela forçação de barra que eu falei, que a gente vai tentar forçar uma interpretação para bater com uma das respostas, justamente a resposta que o gabarito chegou. Então, um campo uniforme ele é constante no tempo e no espaço. Então todos os pontos do espaço que estão sob efeito de um campo uniforme têm o mesmo campo. Então o campo elétrico é constante e, usando a lei de Newton, né, a gente vai ter que MA vai ser igual a Q vezes zero. Quando é negativo, por convenção, o negativo ele tem linhas de campo nessa direção, né, para cá. E como a carga é positiva, ele vai ser justamente atraído para cá. Então, vai ser positivo, né? A gente vai assumir como referencial para lá positivo, o x para lá positivo, né? Aqui é x, vamos lá. Então, o x para lá vai ser referenciado como positivo. Então, essa velocidade v0 aqui, que ele atingiu de novo, é positivo e ele vai sofrer uma aceleração para cá, porque o campo elétrico para cá e com a carga para cá também, quer dizer, com a carga positiva, a força elétrica vai ser para cá, então a aceleração vai ser para cá. Então vai ser a aceleração positiva também. Então o nosso A é QE sobre M, que é maior que zero. E como que a gente vai botar a velocidade em função da posição? A gente tem que lembrar isso a gente já achou informação cinemática a partir do sistema dinâmico. Então a gente precisa lembrar que a gente tem em movimento uniformemente variado, que é o caso, né? Se a gente já tem aceleração constante, tudo aqui é constante. Então a gente tem que lembrar que no movimento uniformemente variado a gente tem 3 fórmulas, que é o V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade, o S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, que é a função horária da posição, e Torricelli. Torricelli é justamente aquela que põe a velocidade em função da posição. Claro, pode ser em função da aceleração, enfim, mas nesse caso, em função da posição. Então, em Torricelli, a gente vai ter V quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2AX. Sendo X a posição eu vou usar um novo ponto de referência, esse ponto aqui. E o X vai ser a distância desse ponto, que é a gente vai assumir que é o ponto em que a interação da partícula com esse campo passa a ser relevante, então passa a ser não desprezível. E aí o x aqui a gente vai usar como em relação a esse ponto, o ponto em que a interação com a placa de carga distribuída uniformemente vai ser não desprezível, e é a partir desse ponto que a aceleração vai ter essa forma, e a velocidade dele vai começar a ser alterada. Então, a velocidade fica, então, sabendo que a velocidade não vai ser negativa, né? Ele está acelerando para cá, então não tem como a velocidade dele magicamente virar para lá, que ele está acelerando. Então, como não pode ser negativa, extraindo raiz a gente só leva em consideração a parte positiva. Então vai ser V0 ao quadrado mais 2AX. Lembrando que o A é isso. E como é que a gente pode pensar nesse gráfico? Esse gráfico aqui, que é uma função raiz, né, função radical, a gente pode pensar que ao invés de colocar o x aqui, a gente coloca o x aqui, o v aqui, né, e a gente teria uma parábola em v. E aí, o que a gente faz? A gente faz isso. E aí nosso gráfico fica, ao invés de assim, ele fica assim. Fica assim. Mas isso se ele estivesse saindo do zero. Como ele não está saindo do zero, ele está saindo de um V0, ele seria assim. E é justamente por isso que não tem nenhuma resposta no gabarito. Eu vi gabarito usando a derivada, a segunda derivada, para mostrar a concavidade do gráfico. Não vou fazer isso, só essa comparação aqui, né? Que a função raiz é a função inversa da função quadrática. Então só fazer isso e vai dar isso. A gente vê que a concavidade, ela de fato é negativa. Então, se a concavidade é negativa, nas opções nenhuma tem essa opção, com concavidade negativa. Todas elas são ou concavidade positiva ou uma reta. Então, bom, aqui é o ponto que a gente vê que não obedece, as opções da questão não obedecem
não obedece ao sistema físico apresentado no problema. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai forçar a barra. Então para começar, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse V0 para fora. Isso aqui, essa raiz, eu vou deixar desse jeito assim, ó. E como ele falou no enunciado que ele estava querendo saber qual era aproximadamente o mais perto, eu vou assumir aqui que talvez tenha sido o que a banca do IME tenha quisto dizer com aquilo, né? E acabou meio que dando essa confusão. E eles justamente não anularam a questão. Se eles não anularam, minha opção, né? Isso aqui é achismo puro meu. Mas eu acho que eles queriam, na verdade, que você tivesse uma interpretação para aproximar. Você criar uma aproximação. Usar uma aproximação para descobrir. Então, essa aproximação que a gente vai usar é a aproximação que usa a aproximação binomial de primeira ordem, né? Então, a aproximação binomial de primeira ordem fica assim, V0 vezes... E aí, isso aqui a gente usa a aproximação, então fica 1 mais 2ax sobre V0 ao quadrado vezes meio. Então, só mostrar para vocês, relembrar que aproximação é essa, é quando a gente tem uma 1 mais ax elevado a n, pode ter ou não esse a. A gente vai ter aproximadamente, e se a for pequeno o suficiente, a gente vai ter 1 mais nax. A gente tem essa aproximação. Isso vale, essa aproximação, para quem está fazendo vestibular em IMITA, está treinando para vestibular em IMITA, eles conhecem. É uma aproximação conhecida. E isso vale para qualquer n real, que é uma coisa difícil de provar. É fácil de provar usando números inteiros, ou melhor, números positivos, naturais, porque é só usar o binômio de Newton. Mas para provar para números reais é bem mais difícil. Então a gente toma como verdadeiro isso. Então essa aproximação a gente usa ela para chegar que o nosso V vai ser igual a V0 mais o 2 corta, mais ax, e aí V com V0 ao quadrado fica só sobre V0. Então a gente vai ter uma reta, daqui, uma reta, até atingir a placa. E é isso. E aí a inclinação seria A sobre V0, né? E começa com V0 mesmo. Isso bate justamente com o esperado, né? V0, começando aqui. Então essa reta caracteriza bem a resposta da letra B. Então, eu acho que eu vi alguns gabaritos na internet, né? Eu pesquisei pra ver se eu não tava maluco. Não vi em nenhum lugar alguém falando isso, mas parece que era isso que a banca queria. Era que você usasse a aproximação. Não necessariamente essa, mas essa pra mim parece ser a mais adequada. A aproximação de binomial de primeira ordem para chegar nessa resposta. E aí bate bem com o gabarito do IME. Então é isso, valeu galera. Essa questão quebrei um pouco a cabeça para entender e trazer uma solução alternativa. Eu sempre fico muito cético quando eu vejo alguma questão que não foi anulada pela banca, mas os gabaritos na internet falam que não tem resposta, então eu sempre fico com o pé atrás de falar assim, de concordar, eu sempre tento dar o benefício da dúvida para a banca. E dessa vez eu acho que eles tinham um fundo de razão. Podia ter usado sim essa aproximação binomial, embora seja uma forçação de barra. Você precisa de certas condições para isso valer, justamente. A gente precisa que o A seja pequeno o suficiente. Como a gente pode tentar adaptar a nossa interpretação da questão para, né, com as informações que ele deu, esse campo, essa placa aqui não interage com isso aqui não interage com isso, e a placa e a caixa esférica elas não têm distúrbio de distribuição de carga, então todas essas coisas a gente pode meio que usar para forçar a interpretação de que sim, a gente pode dar essa aproximação. Mas ainda assim, eu acho um pouco forçação, mas dá para fazer, embora seja um pouco complicado, né? Então é isso, valeu, e vamos continuar aí com as provas.